Pessoal, Atlético 2, Santos 1, um jogo eletrizante na Arena da Baixada, um jogo quase jogado no 220, né, de tanta intensidade que as duas equipes apresentaram na maior parte da partida. É um jogo, para quem está no estádio, muito legal de acompanhar, porque é um ataque de um lado, um ataque do outro, uma jogada perigosa para um lado, uma jogada perigosa para outro, mas é aquele jogo em que você está correndo no fio da navalha o tempo inteiro. E o Atlético conseguiu a vitória da mesma forma que poderia sim ter perdido o jogo. Mas venceu porque mereceu, porque quis mais o resultado, porque teve mais possibilidades. Mas do outro lado, teve um adversário, o Santos, que obrigou o xará Santos goleiro a fazer defesas muito importantes. Tanto que, para mim, o Santos foi o melhor jogador em campo na vitória do Atlético sobre o Santos por 2-1. O jogo começa já com o pênalti do Zé Ivaldo sobre o Viveiros, uma decisão de que o Julimar cobrasse. O Julimar teve a tranquilidade de, depois dos 2 pênaltis perdidos no jogo com o Foz, ir para a cobrança, cobrar com qualidade e abrir o placar. E o Atlético começa bem o jogo, empurrando o Santos para o seu campo, impedindo que o Santos jogasse, marcando na saída de bola. Só que aí o Santos, na primeira jogada em que consegue um pouco mais de espaço, abre o seu placar também, empata o jogo na jogada do Tassiano, uma jogada em que começa um recuo, talvez desnecessário, do Teran para o Santos dá um balão, a bola sobe, ganha altura, mas não ganha distância. Na volta, o Gabriel Bontempo cria a jogada para o gol do Tassiano. Dali por diante, o Atlético meio que deu uma desconectada do jogo. E foi aí que começou a tal da trocação. Era o Atlético atacando, o Santos revidando, o Atlético atacando, o Santos revidando, num jogo que não estava legal. Porque o que aconteceu? Em boa parte do jogo, inclusive. O Atlético tem um esquema que é bom para ser atacado e sair no contra-ataque. Ele recua com a linha de 5. Hoje jogaram na zaga o Arthur, o Teran e o Esquivel. Depois o Atlético mudou para o 4-4-2. E aí, com esse esquema, com a volta do Benavides e do Léo Deric, se o Julimar e o Mendonça não fizerem direito à recomposição, fica Zapelli e Portilha contra o monte do adversário. E hoje isso aconteceu, porque João Schmidt, Gabriel Bontempo, Gabriel Menino e mais ainda o Miguelito e o Tassiano voltando para confundir a marcação do Atlético, eram 5 contra 2. E aí o Atlético tinha inferioridade. Foi aí que o Santos passou a dominar o jogo. O Odair consegue dar uma ajeitada no time na parada técnica do primeiro tempo. O jogo cai um pouco de ritmo no final da primeira etapa e vai esquentar de volta a partir dos 5, 6 do segundo tempo. Aí é trocação total. Parecia a luta de peso pesado no UFC. Era o Atlético atacando de um lado, o Santos atacando do outro. E aí o goleiro Santos é decisivo em 3 intervenções. Num chute do Igor Vinícius, em que ele faz uma defesa de mão trocada, numa chegada do Moisés e num cruzamento do Rony, em que ele e o Benavides salvam o Atlético de tomar o segundo gol. É por isso que eu digo, o jogo da trocação, o jogo eletrizante, ele é muito legal para se assistir. Mas, no olhar do jogo, taticamente é um jogo muito perigoso. O Atlético muda o esquema com a entrada do Dudu, depois até o Jadson entrou, mas inicialmente o Dudu, já com o Luiz Gustavo no meio campo. O Atlético tenta se recompor para dar tanto solidez para a zaga, quanto mais número no meio campo. E aí o Dudu entra muito bem, o Felipe Chiquete entra muito bem, e os dois participam de jogadas importantes do Atlético na construção da vitória. O gol da vitória começa no Bruninho. O Bruninho com o Dudu para o Esquivel, e aí é a leitura de jogo do Esquivel. Em vez de tentar um cruzamento com Zé Ivaldo, Luan Pérez e Basso na área, ele toca rasteiro. E no que ele toca rasteiro, ele surpreende a marcação do Santos e o Viveiros estica, dá um toquezinho leve com o pé direito para fazer o gol da vitória, o gol que dá ao Atlético 6 pontos e deixa o Atlético com 100% de aproveitamento no campeonato, dependendo do que acontecer no jogo do Bragantino. Estou gravando um pouco antes do final do jogo do Bragantino. O Atlético pode ser o único time 100% no Campeonato Brasileiro. Um resultado muito importante, um resultado muito positivo, mas que precisa também ser avaliado com muita serenidade. O Atlético precisa encontrar soluções para jogos em que esse esquema reativo não seja o ideal, para que o meio-campo não fique desguarnecido. Mas o saldo é muito positivo e é muito mais fácil corrigir com vitórias. E o Atlético hoje exorcizou o fantasma de 2024, quando perdia nos acréscimos. Hoje ganhou nos acréscimos, venceu e está 100% de aproveitamento no Brasileirão. Um abraço.